Olá pessoal, beleza? Hoje iremos falar um pouquinho sobre pandemias no mundo, né? Em virtude do que está acontecendo, né, no momento atual, aquela preocupação, né? E às vezes a gente vê as pessoas comentando se essa seja, né, a maior pandemia que está acontecendo na nossa realidade hoje, no dia a dia, né, que é o Covid-19. Só que, como a gente sabe, na história houveram outras pandemias, né? Como, por exemplo, a peste negra, que é considerada a maior da história. Teve sua origem lá na Ásia e fez um arraso na Europa, né? Matando aí, estimas, na Euroásia, né, entre 75 a 200 milhões de pessoas. Um baque, né, muito grande. Isso lá para o século XIV. Enfim, a gente sabe que a origem, né, das pandemias no mundo, das epidemias, das doenças, está relacionada na relação do homem com a natureza. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a partir do momento que o homem passou a ter contato com a natureza, isso lá em 18.000 a 5.000 a.C., no período neolítico, né? Naquela fase de transição do paleolítico para o neolítico. O homem passou a trabalhar a agricultura, né? O cultivo das plantas. E para isso foi se aprofundando cada vez mais, né? Na questão da preparação do solo, do desmatamento, né? E esse contato favoreceu, né, para que ocorresse certas epidemias, certas doenças, né? A gente sabe que a questão da epidemias é quando ela é local, né? Ela não é abrangente, né? Não é grande, né? A pandemia é quando ela já passa de uma cidade para um estado, de um estado para um país, do país para outro país e assim sucessivamente é o que está acontecendo, né? A questão da Covid, que já é algo grande, né? Já se espalhou, aí torna-se pandemia. Então esse contato, né, do homem com a natureza favoreceu e muito, né, para que houvesse certos problemas, certas doenças no mundo, né? Foi a partir daí que, com essa relação homem-natureza, que o homem teve contato com alguns insetos que são transmissores, né, de certas doenças, né? Como, por exemplo, o mosquito. E a gente sabe que ele transmite várias doenças hoje em dia, né? Na nossa realidade. Temos aí o exemplo da dengue, né? Outra questão também, né? A partir do momento que o homem começa a trabalhar com a agricultura, ele precisa construir canais, né, para favorecer na irrigação daquela planta, né, que ele está cultivando, né? Aquedutos também, né? E isso ajuda muito na proliferação de insetos, de mosquito e entre outros, né? Ou até mesmo o caramujo. A gente sabe que ele é transmissor também de uma doença que é a ectossomose, né? Outro problema também, pessoal, dessa relação do homem com a natureza é a domesticação de animais, né? A partir do momento que o homem passa a domesticar animais, passa a ter contato também com micro-organismos que são transmissores de outras doenças, que a gente sabe, né? Por exemplo, a varíola, né? O sarampo. Com relação à disseminação, né, das pandemias que houveram no mundo, né? A gente sabe que muitas delas estão ligadas as condições históricas, né? Por exemplo, as guerras, a expansão territorial, né? Contribui muito para a disseminação de grandes pandemias, né? No decorrer do tempo. Migrações religiosas também, né? Outra das condições, né, que favoreceram muito. Comércio a gente sabe que às vezes não, sempre dá um fluxo maior de gente, como por exemplo, se tratando de comércio, a gente pode citar aqui a peste negra, né, porque ela era transmitida pela pulga, como sabemos, mas essas pulgas elas encontravam-se presentes nos ratos esses que vinham nas embarcações que vinham do Oriente para o Ocidente, né?
eles, em busca de produtos, iam com seus barcos, seus navios, atrás de especiarias, né? E ao retornar para o Ocidente trazia nos porões os ratos, né? Que foram os transmissores, primeiros transmissores, né? Porque as pulgas, né, existentes neles contribuiu para a disseminação, né, da pandemia, né? As mudanças também climáticas, a gente sabe que com o desmatamento e com o ataque do homem à natureza afeta de certa forma o clima, né? E essa mudança de clima traz consigo algumas como é que se diz, problemas, né, para o ser humano. Falando sobre o primeiro exemplo aí de disseminação, é guerra. Por exemplo, a guerra, se a gente for ter um exemplo bom aí, que é a Primeira Guerra Mundial, foi ali também o período da gripe espanhola. Houve aí uma hipótese de que os americanos, né, soldados americanos, estavam aportando o vírus e ao entrar em contato com os outros nas trincheiras, passava a doença uns para os outros e aí acabou infectando um grande número de gente, né, que foi uma epidemia também que matou muita gente na Europa, chegando até a mobilizar o Brasil, né, São Paulo naquele período. Tem até umas imagens aí que, se a gente for meio que comparar, né, tem algo semelhante ao atual Covid, como por exemplo, né, o uso de máscaras, que o pessoal utilizava naquela época e hoje usa, né, para tentar prevenir, né, uma forma de prevenção, né, do problema. Enfim, pessoal, são vários os meios, né, de transmissão, né. A gente sabe que a partir do momento que a pessoa está infectada, né, seja por uma doença viral, até pela gotícula, né, da saliva, né, a pessoa pode adquirir o problema e assim passar de uns para os outros. E dessa forma, de uma endemia se torna assim uma pandemia. Várias foram as doenças, né? Eu citei a peste aqui, mas tem a varíola, tem a cólera, tem a gripe espanhola que eu citei há pouco, e também a gripe suína. Sem falar na AIDS, né, que matou entre 25 a 35 milhões de pessoas, né? Eu não abordei nesse conteúdo o AIDS, né? Vou falar um pouco mais da peste negra, da varíola, do cólera, da gripe suína, da gripe espanhola, mas vou deixar aí na descrição o link, né, direcionado ao blog, onde tem o conteúdo e também, né, links de algumas páginas que foram fontes para desenvolver esse questionamento. E tem até uma videoaula, né, uma live do pessoal do estúdio, que ele fala sobre não só essas pandemias que eu abordei aqui, mas também a AIDS, né? A gente sabe que no Brasil matou muita gente e mundial também, né? Então, pessoal, várias foram, né, as pandemias no mundo. O que diferencia hoje em dia a atual Covid das demais seja o mundo globalizado, né, do qual se encontra, né, atualmente. Porque você percebe que vê, né, que a partir seja em questão de minutos, né, as pessoas, como é que se diz, saem de um país para o outro, né, devido à facilidade, né, na locomoção. Né. Em questão de minutos, você está em um país, está em outro, como por exemplo na Europa, né, que são países vizinhos, e pela aviação nos demais países do mundo. Não é à toa que o Covid está aí, né, pelo mundo inteiro, parou o mundo, né. Você vê que, por exemplo, o professor, né, que antes dava aula presencial, né, hoje é online, não só, né, professor, mas tantas outras profissões, né, indústrias fechadas, né, em virtude de uma prevenção, né, de evitar, né, o contato próximo e aí disseminar mais e mais o problema, né, como
Por exemplo, a questão do contato, né, com as gotículas da saliva. Por isso que, se a gente for ver, hoje usa-se muito a questão da máscara, o álcool gel e tantas outras coisas. O uso da máscara, que 18 de São Paulo usou-se desse mesmo meio, né, de prevenção para tentar. Tanto que tem certos, né, pesquisadores, né, que tentam comparar, né, a gripe espanhola, né, com a atual Covid, alguns traços, né, que tem semelhantes, né? Tanto que também é um vírus, né, igual, que é responsável pela questão da disseminação, né, do problema.